Imagine um vale vasto e profundo, onde a linha do horizonte se perde entre montanhas áridas e o céu carregado. Se você pudesse observar do alto, veria algo que faria o coração de qualquer general gelar. Lá embaixo, no vale de Jezreel, o chão parece estar em movimento, mas não é a terra que se mexe. É uma multidão interminável de tendas brancas e animais de carga que se estendem até onde a vista alcança. O som que sobe das profundezas não é o vento, mas o tilintar metálico de milhares de espadas sendo afiadas e o rugido constante de uma horda colossal. São 135 mil soldados midianitas, amalequitas e povos do Oriente, reunidos como uma praga de gafanhotos, prontos para devorar o pouco que resta daquela terra. Enquanto isso, no silêncio absoluto das montanhas, escondidos entre fendas de rochas e cavernas úmidas, um pequeno grupo de israelitas observa com o fôlego preso na garganta. O contraste é aterrorizante. De um lado, o maior exército que aquela geração já viu. Do outro, um povo acuado, faminto e sem esperança. Essa era a realidade de Israel durante 7 longos anos de opressão profunda. A história que estamos prestes a mergulhar não começa com um grito de vitória, mas com o sussurro do desespero. Imagine a cena de uma plantação sendo destruída pouco antes da colheita. Os midianitas não apenas invadiam para conquistar território, eles vinham para aniquilar o sustento. Assim que as sementes começavam a brotar e o verde cobria os campos, os invasores desciam das montanhas com seus camelos e gados, pisoteando tudo, roubando as ovelhas, os bois e os jumentos. Israel foi reduzido à miséria absoluta. O povo que um dia atravessou o Mar Vermelho agora vivia em covas e fortalezas nas montanhas, com medo da própria sombra. A sensação de abandono era total. Onde estavam as promessas de seus antepassados? Onde estava o Deus que operava maravilhas? O silêncio dos céus parecia tão pesado quanto o chicote dos opressores. É nesse cenário de escuridão que encontramos o nosso protagonista em um lugar muito incomum. Gideão não está em um campo de treinamento, nem liderando um conselho de guerra. Ele está dentro de um lagar. Para quem não conhece, o lagar era um tanque cavado na rocha, geralmente usado para pisar uvas e fazer vinho. Era um buraco no chão, profundo e escondido. Gideão está ali, suado e empoeirado, malhando o trigo dentro daquele buraco. Normalmente, o trigo é malhado em lugares altos e abertos, para que o vento leve embora a palha leve e deixe apenas o grão pesado. Mas Gideão não pode se dar ao luxo de usar o vento. Ele precisa se esconder. Cada golpe que ele dá no trigo é silencioso, contido pelo medo de que o som atraia uma patrulha midianita que levaria a última refeição de sua família. Ele é um homem comum, um agricultor que a vida transformou em um fugitivo dentro de sua própria casa. Enquanto a poeira do trigo sobe e irrita seus olhos, algo extraordinário acontece. Um estranho aparece sentado sob um carvalho, observando o esforço de Gideão. A figura não é um soldado, mas o anjo do Senhor. E a primeira frase que sai da boca dessa divindade parece uma piada de mau gosto para os ouvidos de Gideão. O anjo diz que o Senhor está com ele e o chama de homem valente e valoroso. Gideão, para o que está fazendo, limpa o suor da testa e olha ao redor. Ele deve ter pensado que o mensageiro estava falando com outra pessoa. Homem valente? Ele estava escondido em um buraco por medo de ser morto. Gideão não consegue conter a amargura e faz a pergunta que todos nós fazemos nos momentos de dor. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todos os milagres que nossos pais nos contaram? Gideão sente que Deus os entregou nas mãos de Midian para morrerem. A resposta que ele recebe não é uma explicação teológica complexa, mas uma ordem direta. O Senhor olha para ele e diz para ele ir com a força que ele tem e salvar Israel.
pois ele o está enviando. Gideão ainda tenta resistir, argumentando que sua família é a mais pobre de sua tribo e que ele é o menor na casa de seu pai. Ele se vê como um zero à esquerda, alguém sem influência ou poder. Mas é exatamente aí que a lógica divina começa a operar. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Gideão, ainda trêmulo e incerto, pede uma prova de que não está enlouquecendo. Ele prepara uma oferta de carne e pães ázimos e a coloca sobre uma rocha. O anjo toca o alimento com a ponta de seu cajado e, instantaneamente, um fogo sobrenatural sai da pedra e consome o sacrifício. O mensageiro desaparece diante de seus olhos, deixando Gideão a sós com uma coragem que ele nunca soube que possuía, mas que agora começa a queimar em seu peito como o fogo que viu na rocha. Mas antes de enfrentar o exército de 135.000 homens no vale, Gideão precisa enfrentar os demônios dentro de sua própria casa. A guerra física sempre é precedida por uma guerra espiritual. Naquela mesma noite, o Senhor lhe dá uma tarefa perigosa: derrubar o altar de Baal que pertencia ao seu pai e cortar o poste sagrado que estava ao lado dele. Imagine o risco. Baal era o deus da fertilidade e da tempestade, adorado por muitos em Israel que haviam abandonado a fé verdadeira. Derrubar aquele altar era um ato de traição civil e religiosa que poderia custar sua vida. Gideão, ainda cauteloso, decide agir durante a escuridão da noite. Com a ajuda de 10 servos, ele despedaça o ídolo de pedra e constrói um altar ao Senhor no topo daquela mesma colina. Quando o sol nasce e a cidade desperta, o clima de tensão é quase insuportável. Os homens da cidade veem os escombros do altar de Baal e o poste sagrado em cinzas. A fúria se espalha como um incêndio. Eles batem à porta de Joás, pai de Gideão, exigindo que ele entregue o filho para ser executado. O que acontece a seguir é uma reviravolta inesperada. Joás, talvez inspirado pela coragem silenciosa do filho, desafia a multidão. Ele diz que, se Baal é realmente um deus, que ele mesmo se defenda. A lógica era simples. Por que um deus precisaria ser defendido por mortais? Naquele dia, Gideão recebeu um novo nome, Jerubaal, que significa que Baal lute contra ele. A cidade silenciou, mas o barulho da revolta de Gideão ecoou além das montanhas. O agricultor medroso havia morrido no lagar, e um líder improvável começava a emergir das sombras. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O boato da destruição do altar se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos dos opressores no vale. Os midianitas perceberam que algo estava mudando em Israel. O espírito de passividade estava sendo quebrado. O exército inimigo começou a se mobilizar, cruzando o rio Jordão e acampando no vale, preparando-se para esmagar qualquer tentativa de rebelião antes que ela crescesse. Gideão, revestido pelo espírito de coragem, tomou uma buzina de chifre de carneiro e a tocou com toda a força de seus pulmões. O som vibrante e grave atravessou os vales, convocando os homens para a batalha. A jornada de Gideão estava apenas começando, e ele ainda não fazia ideia de que o maior desafio não seria o número de soldados inimigos, mas a drástica redução do seu próprio exército por ordem direta do céu. A verdadeira prova de fogo estava batendo à porta, e o que aconteceria a seguir desafiaria todas as leis da guerra conhecidas pelo homem. Para entender o que estava acontecendo naquele vale, precisamos compreender o momento histórico e político de Israel naquela época. O livro de Juízes descreve um ciclo repetitivo e doloroso, onde o povo abandonava os mandamentos, sofria a opressão de nações vizinhas, clamava por socorro em seu desespero e então um libertador era levantado por intervenção divina. Dessa vez, os opressores eram os midianitas,
Um povo nômade que vinha do deserto com uma tática militar e econômica devastadora. Eles agiam como uma praga de gafanhotos. Eles esperavam pacientemente pelo tempo da colheita, e assim que os israelitas terminavam o trabalho duro no campo, os invasores desciam das montanhas com milhares de camelos e gados, pisoteando as plantações e roubando tudo o que podiam carregar. Não sobrava nada para o sustento básico da população. Nem ovelha, nem boi, nem jumento permaneciam em Israel. Era uma guerra de exaustão deliberada, projetada para quebrar o espírito do povo através da fome, da miséria e da humilhação constante que os obrigava a viver em cavernas. Gideão, agora transformado pela experiência sobrenatural que teve com o mensageiro divino, decidiu que era o momento de dar um basta naquela situação insuportável. Ele tomou uma buzina feita de chifre de carneiro e soprou com toda a força de seus pulmões. O som vibrante e grave ecoou pelas montanhas de Efraim e atravessou as fronteiras das terras vizinhas, convocando os bravos para a resistência. A resposta ao chamado foi imediata e surpreendente para um povo que vivia escondido. As tribos de Manassés, Aser, Zebulon e Naftali se levantaram com uma coragem renovada. 32.000 homens deixaram suas casas e se apresentaram diante de Gideão. Imagine o cenário visual daquele momento. De um lado, no fundo do vale, o exército de Midian ostentava 135.000 soldados experientes, protegidos e montados em camelos. Do outro lado, na encosta da montanha, estavam os 32.000 israelitas, a maioria agricultores armados, apenas com ferramentas rudimentares. Embora a desvantagem numérica fosse de quase 4-1, a presença de 32.000 homens trouxe uma faísca de confiança ao coração de Gideão. Ele pensou que, com uma boa estratégia, eles teriam uma chance real de lutar. No entanto, a lógica dos céus é radicalmente diferente da lógica dos generais humanos. Enquanto Gideão organizava suas fileiras, o Senhor falou algo que pareceria uma loucura completa para qualquer estrategista. Deus afirmou que o povo era numeroso demais para o que pretendia realizar. O Senhor explicou que, se Israel vencesse a batalha com 32.000 homens, eles se orgulhariam e diriam que sua própria força os havia salvado. A vitória não deveria ser um troféu para o ego humano, mas sim um testemunho do poder divino. Então, veio a primeira ordem de redução. Deus instruiu Gideão a anunciar que quem quer que estivesse tremendo de medo, que voltasse para casa naquele exato momento. Gideão obedeceu e viu, diante de seus olhos, uma debandada em massa. 22.000 homens deram as costas e partiram de volta para suas aldeias. Restaram apenas 10.000 soldados. A situação agora beirava o desespero tático. 10.000 homens teriam que enfrentar 135.000 inimigos cruéis. A proporção agora era de 13 inimigos para cada soldado de Israel. Mas a triagem divina ainda não havia terminado. O Senhor disse a Gideão que 10.000 homens ainda eram muitos. Gideão recebeu a ordem de levar todos os homens até a beira de um rio, para que pudessem beber água. Era um dia de calor intenso e a tensão da batalha iminente secava as gargantas dos guerreiros. Gideão observou atentamente como cada um daqueles homens se comportava diante daquela necessidade física básica. A grande maioria dos soldados, exaustos pela marcha, simplesmente abaixou-se, colocou os joelhos no chão e mergulhou o rosto diretamente na água, entregando-se totalmente ao alívio do momento. Ao fazerem isso, eles baixaram completamente a guarda. Suas armas foram deixadas de lado e seus olhos estavam fixos apenas no reflexo da água, esquecendo-se de que o inimigo poderia lançar um ataque a qualquer segundo. Mas um pequeno grupo agiu de forma diferente. Apenas 300 homens não se ajoelharam totalmente. Eles levaram a água à boca com as palmas das mãos, lambendo-a como cães, mas mantendo o tronco erguido
e os olhos atentos, vasculhando o horizonte em busca de qualquer movimento suspeito. Eles eram os verdadeiros vigilantes, que sabiam que o perigo nunca dorme. O Senhor, então, apontou para esses 300 homens e disse a Gideão que seria exatamente por meio daquele pequeno grupo que ele livraria Israel das mãos de Midian. O choque dessa revelação foi paralisante para o líder. Gideão viu apenas 300 rostos suados e determinados, cercados pelo silêncio das montanhas. Lá embaixo, no vale, o acampamento inimigo se estendia como um mar infinito de tendas. A matemática divina havia reduzido o exército de Israel a menos de 1% do seu tamanho original. Todo o poder humano foi anulado para que apenas o braço do Senhor pudesse receber a glória. Mesmo com a escolha feita, Gideão ainda sentia o peso da responsabilidade. Percebendo a necessidade de encorajamento, o Senhor deu a ele uma instrução secreta. Naquela noite, Gideão deveria descer com seu servo de confiança, chamado Pura, até as extremidades do acampamento inimigo. No silêncio da madrugada, eles se esgueiraram entre as pedras e se aproximaram das tendas midianitas. O som dos camelos e o cheiro das fogueiras preenchiam o ar noturno. De repente, Gideão parou ao ouvir a conversa de 2 soldados inimigos dentro de uma tenda. Um dos soldados contava ao companheiro um sonho perturbador que tivera. Ele relatou que vira um pão de cevada, o alimento mais simples dos camponeses pobres, vindo rolando do alto do monte com velocidade incrível. Esse pão batia com tanta violência contra uma tenda de Midian que ela se virava de cabeça para baixo e caía totalmente destruída por terra. O outro soldado, visivelmente tremendo de medo, interpretou o sonho sem hesitar. Ele afirmou que aquele pão não era outra coisa senão a espada de Gideão, o filho de Joás. Ele disse em voz alta que Deus já havia entregue todo o exército e o acampamento de Midian nas mãos daquele homem de Israel. Ao ouvir aquelas palavras vindo do próprio inimigo, Gideão sentiu um calafrio de adoração. Ele compreendeu que o pavor já havia se instalado no coração dos opressores antes mesmo da batalha começar. O exército gigante estava, na verdade, aterrorizado por um agricultor e seu pequeno grupo de 300 soldados vigilantes. Gideão se prostrou ali mesmo, na escuridão da noite, e adorou ao Senhor com gratidão profunda. O medo finalmente havia trocado de lado de forma definitiva. Ele não precisava mais de números ou armas convencionais. Ele possuía a confirmação absoluta de que a vitória já estava selada nos céus. Com o coração transbordando de uma certeza inabalável, ele retornou rapidamente ao topo da montanha para despertar seus 300 guerreiros. A estratégia do impossível estava prestes a ser executada no meio da madrugada, e o destino de Israel estava prestes a ser mudado para sempre pelas mãos do Deus que opera milagres através da obediência. Gideão chegou ao topo da montanha, com o olhar transformado. Não havia mais qualquer espaço para a dúvida ou para a hesitação em seu coração. Ele convocou os 300 guerreiros que aguardavam em silêncio e dividiu aquele pequeno grupo em 3 companhias de 100 homens cada. Mas o que ele entregou a eles não foram espadas afiadas, escudos de bronze ou lanças pesadas. Para a surpresa daqueles soldados veteranos e vigilantes, Gideão distribuiu a cada um deles uma buzina, um jarro de barro vazio e uma tocha de fogo escondida dentro do jarro. A estratégia parecia um delírio completo aos olhos humanos. Como apenas 300 homens poderiam derrotar um exército de 135 mil soldados, usando apenas barro, fogo e som. No entanto, a coragem de Gideão era agora contagiosa e absoluta. Ele ordenou que todos o observassem e fizessem exatamente o que ele fizesse quando chegassem às extremidades do acampamento. A instrução era clara e direta. Eles deveriam cercar o vasto acampamento inimigo pelo lado de fora e aguardar o sinal no silêncio mais profundo da madrugada. Era o início da chamada Guarda do Meio,
por volta da meia-noite, quando o sono dos homens é mais pesado e a escuridão é mais densa sobre a terra. Os 300 escolhidos desceram as encostas com passos de gato, sem quebrar um único galho seco ou deslocar uma pequena pedra sequer. Eles se posicionaram estrategicamente ao redor do vale de Jezreel, onde os midianitas dormiam despreocupadamente, confiantes em seu número esmagador e em sua força militar. O silêncio era tão pesado que cada guerreiro podia ouvir a própria respiração acelerada. De repente, no centro de uma das extremidades, Gideão levou a buzina aos lábios e soprou com toda a força de seus pulmões. O som agudo e estridente rasgou o ar da noite como um trovão inesperado. No mesmo instante, ele ergueu o jarro de barro e o arremessou contra uma rocha, quebrando-o em 1000 pedaços. Imediatamente, os outros 300 homens repetiram o gesto em perfeita sincronia por todo o redor do vale. O barulho de 300 jarros de barro se estraçalhando simultaneamente soou como o desabamento de uma montanha inteira sobre o acampamento inimigo. Com o barro quebrado, as tochas que estavam escondidas foram reveladas de uma só vez, criando um anel de fogo súbito e brilhante que cercava os opressores. Os 300 guerreiros mantinham a tocha erguida na mão esquerda e a buzina na mão direita, soprando sem parar enquanto gritavam a plenos pulmões a frase que selaria o destino daquela guerra. Pelo Senhor e por Gideão. O efeito dentro do acampamento de Midian foi imediato e absolutamente devastador. Milhares de soldados midianitas, acordados bruscamente pelo som ensurdecedor e pelo brilho ofuscante das chamas, entraram em um estado de pânico e terror profundo. Na escuridão e na confusão total do despertar, eles não conseguiam distinguir quem era aliado e quem era inimigo. O Senhor fez com que o medo se transformasse em uma loucura coletiva sem precedentes. No caos gerado, os midianitas desembainharam suas espadas e começaram a lutar entre si mesmos por todo o acampamento, acreditando que haviam sido invadidos por uma força impossível de conter. Gritando de pavor, o imenso exército começou a fugir desesperadamente em direção ao rio Jordão. O que antes era uma força de opressão invencível, agora não passava de uma multidão em debandada, atropelando uns aos outros na tentativa fútil de escapar de uma ameaça que eles acreditavam ser muito maior do que realmente era. Eles pensavam que cada tocha representava um batalhão inteiro de soldados israelitas, e o som constante das buzinas sugeria que Israel possuía um exército infinito vindo das montanhas. A vitória foi completa e sobrenatural, mudando o rumo da história de Israel. Gideão e seus 300 homens perseguiram os remanescentes e os reis de Midian, chamando o restante das tribos para completar a libertação definitiva das terras. O domínio cruel dos opressores, que durou 7 longos anos de miséria, foi quebrado naquela única noite sem que Israel precisasse usar a força de 32.000 soldados. A libertação veio não pelo número de homens ou pela qualidade das armas, mas pela obediência de poucos que confiaram inteiramente na voz divina. A história de Gideão nos deixa um significado profético profundo e atemporal, que ressoa através dos séculos até os dias de hoje. O detalhe dos jarros de barro não foi um mero acaso tático. Para que a luz da tocha pudesse ser vista e iluminasse a escuridão do vale, o jarro de barro precisava primeiro ser quebrado. Nós somos como esses vasos de barro. Muitas vezes, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência e a nossa própria vontade funcionam como a parede de barro que esconde a luz de Deus em nossas vidas e nos impede de alcançar o nosso propósito. A lição que fica para cada um de nós é que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza e na nossa limitação. É quando reconhecemos que somos pequenos e frágeis, como um vaso de terra comum, que o Senhor pode realizar o impossível através de nós. A luz divina só brilhou sobre o exército de Midian
quando os 300 guerreiros abriram mão da proteção dos seus jarros. Da mesma forma, em nossas batalhas internas e externas, precisamos permitir que Deus quebre o nosso ego, para que a sua glória possa resplandecer e afugentar as trevas que tentam nos cercar. Hoje, ao olharmos para essa jornada épica de transformação, somos todos convidados a uma reflexão séria e transformadora. Talvez você se sinta exatamente como Gideão no início da história, escondido em um lagar, tentando sobreviver com o pouco que lhe resta sob o peso da opressão, do medo ou da incerteza. Talvez você sinta que seus recursos são poucos e que o exército inimigo que se levanta contra seus sonhos e sua família é numeroso demais para ser vencido. Lembre-se sempre de que Deus não está procurando por exércitos gigantescos ou por pessoas perfeitas, mas por corações vigilantes que saibam ouvir a sua voz e obedecer com coragem. Ele não precisa da sua força física ou de grandes recursos financeiros, mas da sua disponibilidade sincera para ser um canal do seu poder na terra. A coragem de Gideão não nasceu da ausência completa de medo, mas da presença real de Deus em sua caminhada. Portanto, encerramos esta narrativa com uma pergunta fundamental que você deve levar guardada em seu coração. Qual é o jarro que você precisa quebrar hoje para que a sua luz brilhe? O que é que tem impedido a manifestação da força divina em sua trajetória? Que a coragem desses 300 guerreiros inspire você a enfrentar seus próprios gigantes com fé, sabendo que, se o Senhor é por nós, ninguém poderá nos deter. A vitória não depende do tamanho do seu exército, mas da grandeza infinita do Deus que luta ao seu lado. Saia hoje com a cabeça erguida, pois o mesmo Deus que deu a vitória a Gideão está pronto para iluminar o seu caminho e lhe conceder o livramento que você tanto busca. A escuridão pode parecer densa, mas a tocha da verdade divina é absolutamente invencível